Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre Santo Tomás de Aquino. O primeiro livro da Suma Teológica, a questão 8ª, da existência de Deus nas coisas. Vamos tratar o segundo artigo, depois que nós respondemos já o primeiro artigo. O segundo artigo diz: se Deus está em toda parte. A questão aqui colocada no segundo artigo é proposta como a hipótese inicial. Aqui é o nosso 45º encontro. Então, a questão colocada no segundo artigo vem como uma hipótese inicial. Parece que Deus não está em toda parte. Para responder à hipótese inicial, Santo Tomás de Aquino trata de 3 teses que justificam a hipótese inicial. A primeira tese: estar em toda parte significa, isto é, implica, estar em todos os lugares. Daí ele afirma que isto não convém a Deus, porque Deus não está em nenhum lugar. Como o mesmo acontece com seres incorpóreos. Porque os seres incorpóreos não podem estar em todos os lugares. Os seres incorpóreos não estão em nenhum lugar, né? Os seres incorpóreos são seres espirituais que não têm corpo nem matéria. Conforme afirmava Boécio no livro Hebdomade, na minha latina, volume 64, no parágrafo 1311 da coluna B. Concluindo daqui que Deus não está em toda parte. Na segunda tese, nos diz Santo Tomás: o tempo está para o sucessivo, como lugar para o permanente. Trata das duas categorias tempo e espaço, lugar. Daí o indivisível, aquilo que não se divide, no gênero da ação ou do movimento, não pode estar em diversos tempos. Daí se conclui que nem o indivisível, que não se divide, no gênero das coisas permanentes, pode estar em todos os lugares. E não sendo o ser divino sucessivo, isto é, temporal, o ser divino não é temporal, mas sendo o ser divino ser permanente, eterno, Deus não pode estar em vários lugares. Não podendo estar em vários lugares, não está em toda parte. Na terceira tese, afirma: aquele que está totalmente em algum lugar, nada tem fora desse lugar. Daí, se Deus está em algum lugar, ele está aí todo inteiro. Isso que Deus não tem parte. Logo, nada de Deus está fora daquele lugar. Daí se conclui que Deus não está em toda parte. Com essas 3 teses, Santo Tomás afirma o que ele iniciou com a hipótese inicial. Parece que Deus não está em toda parte. Agora, Santo Tomás responde com a antítese que se opõe às teses iniciais. O argumento é tirado do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Eu encho o céu e a terra. Cielo et terra ego impleo. Na síntese, justificando a antítese, Santo Tomás afirma: como lugar é algo determinado, podemos entender a expressão de 2 modos. Então, como nós vamos entender o lugar? Primeiro, ou da maneira
das demais coisas, quando dizemos que uma coisa está em outras coisas, de qualquer modo. Assim, os acidentes do lugar estão nele. Assim, as coisas estão colocadas num lugar. Ou de um modo próprio do lugar, da maneira própria do lugar. De ambos esses modos, como as outras coisas, como de um modo próprio, ao lugar, Deus está, de certo modo, em todos os lugares, o que é estar em toda parte. Do primeiro modo, como as outras coisas que está presente em outras coisas, como está em todas as coisas, na medida que dá às coisas o ser, poder de agir e ação acontece. Do segundo modo, ele está em todo lugar, dando ao ser o próprio ser e o poder de estar em um lugar. Do mesmo modo, as coisas localizadas estão no lugar enquanto ocupam lugar, mas Deus ocupa todo lugar. Deus ocupa todo lugar não como se fosse um corpo, pois disse que o corpo ocupa lugar na medida em que não o divide com outro corpo. Assim Deus enche todos os lugares, mas ele enche não como um corpo. Deus, embora estando em todos os lugares, porque é ele que dá o ser a todas as coisas localizadas, então que juntas ocupam todos os lugares. Depois de responder em sua síntese, ele responde às 3 primeiras teses. Na primeira tese, a objeção, afirma que os seres incorpóreos não ocupam lugar pelo contato da quantidade dimensional, como os corpos, mas pelo contato da virtude e do poder. Quanto à resposta à segunda tese, objeção, ele apresenta 2 espécies de indivisível. Uma espécie de indivisível é o termo do contínuo terminus, isto é, como ponto limite, no que é permanente, e o instante no que é sucessivo. Ora, o indivisível permanente, tendo uma situação determinada, não pode estar em várias partes do lugar, em vários lugares. Semelhantemente, o indivisível, que não se divide da ação ou movimento, tendo neste movimento ou na ação uma ordem determinada, não pode estar em muitas partes do tempo. O outro indivisível é aquele que está fora de todo o gênero do contínuo e, deste modo, chama-se indivisíveis ou substâncias incorpóreas, que não têm corpo, como é o caso de Deus, do anjo e da alma. Este indivisível não se aplica ao contínuo como parte dele, mas enquanto o atinge pela sua virtude, pela sua força. Donde, conforme essa virtude, essa força, pode se estender a uma ou a muitas outras, grandes ou pequenas. Estará em um ou muitos lugares, seja grande ou pequeno lugar. O indivisível do contínuo se refere, pois, às coisas corpóreas, à matéria, ao tempo, ao espaço, coisas físicas, limitando a um lugar ou movimento exato. Como vimos o ponto numa linha. Por ser contínuo e localizado, é um ponto. Não pode ocupar múltiplos lugares ao mesmo tempo, nem estar em partes diferentes do espaço. Agora, o outro indivisível refere a substâncias puramente espirituais, incorpóreas, Deus, anjos e alma, pois não tem dimensão espacial, espaço,
e não faz parte da matéria, porque é imaterial. Não se limita a um lugar, visto que o ser espiritual atua sobre as coisas, em seu poder ou essência, podendo estar por inteiro em diferentes lugares ou coisas. Então Deus está presente no mundo, não como uma parte física. Ele não é limitado pelo espaço, mas é uma forma imaterial, sem matéria, infinita, e que mantém o mundo todo em seu poder. Quanto à terceira tese, ele afirma: o todo é determinado em relação às partes. Existem duas espécies de partes. A primeira que corresponde às partes da essência, e assim a forma e a matéria são consideradas partes do composto. O gênero e a diferença, que são partes da espécie. A segunda parte se refere às partes da quantidade, medida, nas quais qualquer quantidade se resolve. Aquilo que está totalmente no lugar pela totalidade quantitativa não pode estar fora desse lugar, pois a quantidade do que ocupa um lugar é medida pela quantidade deste lugar. E, portanto, não existe totalidade quantitativa se não houver totalidade local. A totalidade da essência, porém, não é medida pela totalidade do lugar de Santo Tomás, e por isso, o que está todo, por totalidade de essência, em algum lugar, não está impedido de nenhum modo de estar fora deste lugar. Daí, nas substâncias incorpóreas, porém, não existe totalidade essencial e acidental, senão aquilo que é realizada pela plenitude da essência. Logo, assim como a alma está em cada parte do corpo, assim Deus está todo em todos os seres e em cada um em particular. Sicut anima est tota in qualibet part corporis, ita Deus totus et in omnibus et singulis. O que São Tomás quer dizer com este argumento? Então vamos ver o que isso significa. Ele quer explicar que Deus está presente em todas as coisas. Daí devemos distinguir três tipos de todo. O primeiro todo, o todo universal, que abarca a essência de cada uma das partes. Animal em relação ao homem, que corresponde às partes da essência, a forma e a matéria, partes do composto do gênero e a diferença da espécie. O todo integral, que se caracteriza pelo composto da união das partes, e não se encontra totalmente em cada uma delas, isoladamente, onde a totalidade da essência, não é medida pela totalidade do lugar, e por isso o que está todo, por totalidade de essência em algum lugar, não está impedido de nenhum modo de estar fora desse lugar. Por exemplo, a casa e suas paredes. A casa é composto pela união das partes, as paredes. E a casa não está presente em cada uma parede isolada, visto que a casa é a totalidade. Também cita ali o exemplo da brancura. Terceiro, então existe o todo que possui todo o poder em virtude de todas as partes. Está no todo e nas partes reunidas. Deus atua neste todo, pois se faz presente no mundo, nas criaturas e em cada realidade, visto que ele tem em si mesmo o poder de tudo que existe. A essência divina está em todo ser criado, que mantém e orienta cada ser criado por meio de seu poder infinito. Então, a gente vamos retomar, só responder. Ele começa essa questão 8, segundo artigo, dizendo: se Deus está em toda parte.
a resposta que ele vai chegar. Deus está em toda parte. Mas nós devemos entender como Deus está em toda parte. Porque ele não é criatura que está condicionado a espaço e tempo. Embora ele, como imaterial, como eterno, se faz presente em todas as coisas, mas não é limitado por essas realidades, nem pelo tempo, nem pelo espaço. Isso é próprio das criaturas, não é do Criador. Isso é limite da criatura. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.